Olá, pessoal, tudo bem? Vamos dar uma início, então, à nossa aula. Na verdade, essa aula aqui já foi dada, tá? Na nossa disciplina. Foi uma aula síncrona, mas eu não gravei. Então, eu estou fazendo esse vídeo para quem quiser tirar dúvidas no momento de estudar, ter esse vídeo disponível lá no Moodle, tá bom? Então, tá. Hoje nós vamos falar, então, novamente, sobre gestão de processos e tentar identificar por que nós devemos usar a gestão de processos. Por que as empresas usam a gestão de processos, afinal? E como é que eu identifico esses processos dentro da minha organização? Já que processos são um conjunto de atividades desempenhadas sequencialmente, racionalmente, organizadas racionalmente, não é? Então, como é que eu identifico isso? E a classificação geral proposta por alguns autores, tá bom? Então, eu inicio essa nossa aula com uma frase do Sistema de Gestão da Qualidade, o SGQ, que diz que a organização ela deve estabelecer, documentar e manter um sistema de gestão de qualidade e melhorar continuamente a sua eficácia de acordo com os requisitos desta norma. Por que eu estou lendo isso? O que qualidade, afinal, tem a ver com gestão de processos? Bom, a qualidade, ela está lá na ponta, né, no nosso produto ou serviço final, lá na ponta do meu processo. Ela é o resultado final do meu processo. E ela também vai depender da política, das preferências das preferências da empresa ou do posicionamento de mercado da empresa, do público-alvo que essa empresa ela quer atingir. Então, se eu conheço e sei qual é a política da empresa, quais são os critérios de excelência da empresa para a qualidade dos seus produtos ou serviços, então eu tenho como adequar os meus processos a essas exigências, para atender ao grau de conformidade, as normas regulamentadoras ou especificidades do meu produto, tá bom? Então, a gestão de processos ela está atrelada diretamente ao critério de qualidade dos produtos ou serviços finais. Certo, pessoal? Então, por que usar processos? Atualmente, alguns prêmios ou certificações da qualidade, como o Prêmio Nacional da Qualidade ou o ISO, eles exigem a implementação da gestão de processos dentro das organizações. Porque, afinal, nós estamos falando de qualidade. Para ter qualidade, eu preciso ter o controle das minhas atividades dentro da organização. Por quê? Um processo, ele visa atingir uma meta, um objetivo, que é um produto ou serviço final, correto? Então, dessa forma, eu preciso medir, além do objetivo final da gestão de processos, né, que é a melhoria contínua, melhorar continuamente, cada vez mais, otimizar os meus recursos, né, minimizar os meus recursos, o uso de recursos na minha gestão de processos e maximizar os resultados. Então, eu preciso ter essa lógica de que tudo isso, de que eu preciso ter a lógica de ter um controle sobre os meus processos, para que dessa forma eu consiga, então, controlar, né, a qualidade do meu produto ou serviço final. Essa é a lógica, tá bom? Então, a gestão por processos, ela tem se tornado cada vez mais um requisito essencial de grande parte dos sistemas de gestão organizacional. Principalmente porque as empresas, elas querem cada vez mais alcançar certificações da qualidade para agregar valor à sua empresa, à sua marca, tá bom? Então, atualmente, né, é uma exigência do Prêmio Nacional da Qualidade a implementação da gestão de processos e também das normas ISO 9001, mais especificamente das NRs, né, das normas regulamentadoras 3001 e 9004. Porque a gestão de processos para a ISO 9000, ela é um importante instrumento eficaz na busca da satisfação dos clientes e do aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão da qualidade, muito porque o objetivo, né, o padrão final do meu produto ou serviço, ele precisa atender a uma demanda específica do meu público-alvo, e também a questão do aperfeiçoamento contínuo do sistema de gestão da qualidade, no sentido de que a gestão de processos, ela vai propiciar não só a melhoria contínua dos processos, das atividades, do conjunto de atividades que é desenvolvido dentro das organizações, mas também da própria qualidade. Manter a qualidade é muito importante dentro das organizações. Exige um esforço da empresa para manter o padrão de serviços prestados, de produtos oferecidos, tá bom? Então, por isso que isso é muito importante dentro da gestão de processo. A qualidade é um requisito, né, que faz parte da gestão de processo. Também é um resultado dessa gestão de processos também. A gestão de processos, ela ajuda e facilita o planejamento, a organização
a liderança e o controle de tudo que é feito na organização. Ela também facilita a comunicação e o trabalho em todos os setores da organização, porque a gente tem que entender a organização como um sistema interdependente e interligado. Vamos ver entender um pouquinho mais sobre isso agora. Nesse slide, pessoal, eu trago para vocês os critérios de excelência do Prêmio Nacional da Qualidade, tá? Do PNQ, que é oferecido pela Fundação Nacional da Qualidade, a FNQ, tá? Esses critérios de excelência são importantes nós observarmos dentro da organização com a finalidade, inclusive, de facilitar a gestão de processos. No momento em que eu consigo estabelecer e prever determinados fatores, determinados critérios que nós vamos ver agora, eu consigo organizar de forma mais objetiva a minha gestão de processos. E, consequentemente, terei lá o resultado, né, na qualidade dos meus produtos ou serviços finais. Então, a primeira delas, o primeiro critério de excelência, é a visão sistêmica da organização. Então, o que nos propõe? Vocês lembram lá em TGA, onde nós tínhamos a teoria geral dos sistemas, de Ludwig von Bartholomä, que é o autor da teoria, em que ele coloca que os sistemas, eles são elementos que compõem uma determinada organização, claro, isso no contexto das organizações, né, das empresas, diversos elementos que compõem a organização, mas que trabalham de maneira interligada e interdependente, e que o resultado desse trabalho em conjunto, ele é muito maior do que se esses elementos estivessem trabalhando sozinhos. Essa é a ideia da visão sistêmica da organização. Eu preciso entender que os setores, eles existem, eles coexistem, porque um depende do outro, eles são interdependentes e são interligados, a fim de que a empresa atinja o seu resultado final. A empresa tem um resultado final, que é o lucro, né? A rentabilidade a longo prazo, a sobrevivência da empresa. Mas mais que sobrevivência, né? Ter lucro, ter uma rentabilidade. E que ela seja a longo prazo, que dê vida à empresa, que garanta a subsistência dessa empresa no mercado por um determinado período de tempo, o mais longo possível, se possível, né? Então, o objetivo da empresa é o lucro. Para a empresa atingir esse objetivo, eu preciso pensar, eu até ia comentar agora que a parte dessa questão do lucro, né, às vezes parece uma coisa pejorativa, mas não é. Não é uma ambição, não é algo negativo, pejorativo, não. É algo que é o objetivo fim das empresas. A gente precisa desmistificar isso. Precisa entender que a lógica das empresas é essa, é obter lucros a partir dos seus produtos, da venda, né, da comercialização dos seus produtos ou serviços, tá bom? Ter essa visão sistêmica é isso, entender que dentro de uma organização existem diversas pessoas, essas pessoas, elas compõem diversos setores que todos têm que convergir, todos têm que pensar, atuar, desenvolver ações ou atitudes, né, que promovam a oportunidade da empresa alcançar o seu objetivo final. Tá? Isso é ter uma visão sistêmica da empresa, principalmente porque os processos são interligados. Muitos deles serão interligados. Então, eu preciso entender que muitas vezes os processos eles vão perpassar por diversos setores. E eu preciso compreender isso, ter essa visão sistêmica dos meus processos, tá? Porque no momento de eu fazer um fluxograma, eu não vou poder fazer só daquela parte ali que eu estou enxergando, que eu quero analisar. Eu preciso entender o que vem antes e se tem alguma coisa que vem depois. E então considerar isso também no meu fluxograma, no meu mapa de processo, tá bom? Isso, então, é uma visão sistêmica da organização. O aprendizado organizacional, a gente já conversou sobre isso, tem a ver muito com a curva de aprendizagem. Tá? No momento em que eu contrato um operário, por exemplo, um trabalhador, e ele passa por um treinamento. Deixa eu só ver se o microfone está ligado aqui, pessoal. Tá? Oi. Tá ligado. Porque eu já gravei a aula e estava sem áudio a aula, tá? Então agora tá com áudio. Ele passa ele passa por um treinamento, tá? Contratei um colaborador, passa por um treinamento, ele vai lá para o chão de fábrica, ou ele vai lá para o setor administrativo, ele entra para dentro da empresa. E aí ele vai ter um tempo até ele atingir a capacidade máxima de produção de trabalho dele. Esse tempo entre ele ser contratado, treinar e ir para a empresa desenvolver suas atividades é o que a gente chama de curva de aprendizagem. E isso, muitas vezes, vai demorar um tempo específico dentro da empresa. E esse tempo, a empresa tem perdas. Porque esse colaborador, ele não está produzindo
a capacidade máxima dele, 100% do que ele poderia produzir, se ele tivesse conhecimento total das atividades e apropriação, né, da função que ele está desempenhando. Isso é a curva de aprendizagem, esse período que ele está aprendendo dentro da empresa. Porque a empresa isso acaba gerando um custo, né? Acaba gerando perda, na verdade, para a empresa. Isso também não se dá somente com mão de obra manual. Por exemplo, eu posso comprar uma máquina nova, implementar um novo processo. Isso, até as pessoas, até todo mundo se adaptar à máquina, por exemplo, manutenção da máquina, tempo de setup da máquina, configuração de máquina, entender como a máquina funciona. Às vezes ela vai apresentar, eu não tenho domínio total daquela tecnologia, então às vezes, né, vai demorar um tempo ainda até aquela máquina funcionar 100% da sua capacidade. Esse tempo que ela vai demorar é a curva de aprendizagem. A mesma coisa, um novo processo. Até que aquele processo fique estabelecido, todos tenham conhecimento, também, curva de aprendizagem. Isso gera perdas para a empresa. Mas é uma perda que ela é, digamos, programada. Porque eu sei que quando há mudança, ou há algum fato ou acontecimento assim, mais marcante dentro da organização, isso vai gerar uma curva de aprendizagem. Uma implementação de novo processo, qualquer coisa que seja nova. Então, digamos que seja uma perda programada, que eu preciso controlar, para que ela não seja assim, bom, já que é uma perda, eu sei que vai ter uma perda, vai ser de qualquer jeito. Não, ela precisa ser controlada e programada para ser menor possível, para reduzir o máximo possível o impacto dentro da organização. A agilidade, né? A inovação, que é algo que todas as empresas a maioria das empresas, né, elas estão recorrendo agora à tecnologia e inovação, porque elas precisam disso, mediante toda a obsolescência perceptiva que nós temos. Já expliquei isso em aula para vocês, lembram? A obsolescência programada, que é quando nós compramos os produtos, mas eles já vêm com o tempo de vida útil, tempo de vida, né, o tempo de duração já programado, e depois ele para de funcionar. Isso, a perceptiva tem mais ou menos a ver com isso, mas ela tem a ver com a percepção das pessoas em relação a produtos. Por exemplo, tem esse aparelho celular, ele funciona, ele não está estragado, ele funciona, ele liga, ele recebe mensagem, acessa a internet. Mas a tecnologia dele está ultrapassada, o modelo já é antigo, já é de 2 anos atrás, de 1 ano atrás, que era um novo. Ele funciona. Mas a percepção que eu tenho dele já é obsoleta. Ele já não serve mais às minhas necessidades, mesmo que ele funcione. Tá? Isso é obsolescência programada. Por isso as empresas, elas querem correr. Elas precisam, né? Elas não querem. Elas precisam correr para atender essa demanda por novas tecnologias e inovação, tá? A questão da liderança também é muito importante, e lembrando que a liderança, ela não está atrelada à questão de hierarquia. Eu posso ter um colaborador que ele não tem um cargo de chefia, por exemplo, e ser uma liderança. E eu preciso identificar essas lideranças dentro da organização, porque é por meio delas, muitas vezes, que nós fazemos uma mudança de cultura organizacional, que eu preciso ter para implementar processos, porque a gestão de processos, ela prevê mudanças, assim, periódicas. Se é melhoria contínua, eu preciso fazer mudanças periódicas, né? Sempre visando o melhoramento dos meus processos. Para isso, eu preciso ter uma cultura organizacional que promova isso. Não posso ter um colaborador lá que é aquele que, eu sempre fiz desse jeito, eu vou seguir fazendo. Para mim não importa se mandaram fazer do jeito diferente, não importa se tem um POP, né, que é um procedimento operacional padrão, não importa se tem um fluxograma de processo na parede ali, bem grande para ele enxergar, para ver como é que é. Muitas vezes, esse colaborador, ele vai pensar assim, eu sempre fiz assim, sempre deu certo. Só que ele não consegue ver que existe toda uma programação de demanda, prazos de entrega, padrões de qualidade a serem obedecidos. Existe um sequenciamento de atividades que precisa ser obedecido para otimizar ao máximo possível o meu fluxo de produção. Certo, pessoal? Então, existem diferentes aspectos que eu preciso observar, que muitas vezes a cultura organizacional pode ser uma grande barreira, e eu vou precisar dessas lideranças para fazer esse enfrentamento, para fazer essa mudança cultural, porque também a gestão de processos não pode ser uma imposição, certo? Se for uma imposição, muitas vezes ela não vai funcionar, na maioria das vezes ela não vai funcionar. Ela precisa ser conversada, os colaboradores precisam estar conscientizados de que isso é necessário para que a empresa atinja os seus objetivos.
finais, certo? A constância de propósitos, que eu já comentei com vocês diversas vezes, o exemplo daquela amiga que eu tenho, que tinha uma loja de roupas, depois colocou aí ela continuou com a loja de roupas, mas aí não estava vendendo, ela colocou uma máquina de xerox, depois colocou um freezer de sorvete, na mesma, tudo junto e misturado. Aquele programa da Regina Casé, tudo junto e misturado. Então, isso não é constância de propósitos. Constância de propósitos é ter persistência e foco no meu público-alvo, na demanda que meu público-alvo me propõe. Então, tentar atender a essa demanda, tá? Então, se eu trabalho com roupas, então eu vou tentar, eu não estou vendendo as roupas para as pessoas, elas não estão me comprando muito, então eu preciso entender qual é a demanda dessas pessoas, o que elas querem, afinal, e ir buscar isso para oferecer esse produto que elas querem, tá? Ver também quanto elas estão dispostas a pagar pelo produto. Tudo isso, olhar a concorrência, 5 forças de borda, né? Produtos substitutos, concorrentes, poder de barganha dos clientes, poder de barganha dos fornecedores, tudo isso eu preciso considerar nesse universo. Produtos substitutos, novos entrantes, já falei. Então, são coisas que a gente precisa considerar nessa relação, né, com a nossa constância de propósito, com o nosso foco da nossa empresa, tá? Visão de futuro é ter uma visão a longo prazo. Então, dentro da visão de futuro, eu tenho curto, médio e longo prazo. O que é isso? Como é que eu meço isso? Meço isso por tempo. Ou seja, curto prazo é um ano comercial, né? Que aí é um ano... Isso, um ano comercial, segundo a linguagem contábil, que é 360 dias. Isso é tudo no curto prazo. Então, quando a gente fala em curto prazo das organizações, das empresas, é tudo no período de um ano. Os próximos 360 dias. Ou, no caso, no nosso ano, né, 2021, já estamos em julho, nos próximos 6 meses, no caso, até completar, né, fechar esse ano. Sempre programando para 12 meses, curto prazo. Médio prazo até 5 anos e longo prazo acima de 10 para cima, de 10 a 20, assim, por diante. Então, eu preciso prever que a minha empresa ela precisa sobreviver no curto prazo, ela precisa sobreviver, ter lucratividade e rentabilidade no curto, médio e longo prazo. E o meu planejamento, ele vai ser voltado para isso. Ele vai considerar fatores, contingências, por exemplo, que possam vir a acontecer. Por exemplo, uma enchente, um vendaval, uma crise financeira, uma crise econômica no país. Todos esses são fatores que podem vir a acontecer e podem causar prejuízo para a empresa. Então, uma pandemia, como por exemplo, que jamais, né, antes seria pensado, mas agora precisa ser considerado também. Então, são aspectos que eu preciso considerar ao planejar a minha visão de futuro para a empresa. O foco no cliente no mercado, né? Eu não tenho condições, por exemplo, de ter uma empresa em Santana do Livramento que tenha um público-alvo, e eu coloco assim, população de Santana do Livramento e Ribeira. Não existe isso, pessoal, não existe isso. Para quem já fez plano de negócios, empreendedorismo comigo no último semestre, eu não posso colocar, eu preciso definir um público-alvo, eu preciso usar lá a segmentação de mercado, de marketing. Então, eu posso seguir aspectos demográficos, como, por exemplo, idade, sexo, escolaridade, renda. Eu posso seguir aspectos psicográficos, como, por exemplo, estilos de vida das pessoas, preferências de consumo, entre tantas outras segmentações de mercado que nós temos. Então, eu preciso observar isso e considerar o desenho, a escolha do meu público-alvo a partir dessa segmentação. Aí eu pensar, não, mas eu tenho um supermercado é para atender todo mundo. Sim, é para atender todo mundo, mas eu preciso entender, independente, né, da idade, dos aspectos da segmentação de mercado que eu tiver, mas eu preciso entender, para o funcionamento do meu negócio, eu preciso entender a lógica de consumo desse meu público-alvo. Ou seja, tem pessoas que compram frequentemente no meu mercado. Quais são as marcas que eles mais consomem? Qual é o dia que eles consomem mais carne? Qual é o dia que eles consomem mais verduras? Quais são os produtos, sem falar em marcas, quais são os produtos que eles mais consomem? Então, eu preciso entender essa lógica de demanda do meu público-alvo para eu poder fazer as compras, determinar, então, as compras que eu vou fazer para o meu supermercado. Então, entendam que mesmo que eu não tenha um negócio abrangente que vai produzir para muitas pessoas, que vai atender diversas pessoas,
e que eu não consiga segmentar num primeiro momento, eu preciso entender pelo menos a lógica de consumo desses meus clientes. E a partir dessa lógica de consumo, de demanda, eu consigo segmentar, então entender qual é a segmentação na qual eles se encaixam. Posso atender diferentes tipos de clientes também, mas eu preciso entender as características desses grupos de clientes que eu tenho, porque cada um vai demandar uma coisa, então eu preciso diversificar, ter um mix de produtos diverso que atenda a essas demandas. Então, por isso eu preciso entender o meu público-alvo. Se eu quero ter um negócio um pouco mais enxuto, eu preciso então focar num público-alvo específico. E no mercado como um todo, né, que é o meu concorrente, que é o principal dentro da situação de mercado, né, para eu poder me posicionar nesse mercado, para poder posicionar a empresa no mercado, eu preciso entender como é que funciona a lógica dos concorrentes, qual é a qualidade dos produtos que eles trabalham, qual é o preço que eles estão praticando, certo? Lembrando, né, que eu posso ter concorrentes diretos e indiretos também. Os indiretos podem ser aqueles que não têm um produto nem um pouco parecido com o meu, mas estão dividindo o mercado, ou aqueles que têm produtos substitutos, que também estarão dividindo o mercado comigo, compartilhando o mercado, né? A responsabilidade social, que é algo cada vez mais presente nas organizações, principalmente a responsabilidade socioambiental, que está sendo cada vez mais exigido, né, pela sociedade como um todo. A gestão baseada em fatos, a valorização das pessoas, a abordagem por processos e a orientação para resultados. As empresas não sobrevivem sem resultados positivos. Então, a orientação para resultados é muito importante. Requisitos do Prêmio Nacional da Qualidade e da Fundação Nacional da Qualidade para os processos das empresas. Então, nós temos assim, pessoal, os requisitos, então, são o projeto do produto com foco no cliente, então, aquela velha história que eu acabei de falar, né? Que é pensar o produto ou serviço voltado para o meu público-alvo. Aí isso vai demandar, eu vou ter que considerar o preço final praticado, vou ter que considerar a qualidade do produto final que eu quero implementar para o meu público-alvo, que vai atender a esse público-alvo, tá bom? Também, fecha aquela janela ali, por favor. Também a execução e entrega do produto, tá? Como eu faço, quais são os procedimentos que eu faço para produzir esse determinado produto ou serviço, e também a entrega desse produto no prazo, e as formas de entrega. Quais são os canais de distribuição que eu vou ter para distribuir meu produto, ou pontos de venda, tá bom? Os processos de apoio e aqueles relacionados aos fornecedores em todos os setores e unidades, que são a gestão de processos relativos ao produto, a gestão de processos de apoio, e depois nós vamos ver, tem uma aula que a gente vai ver, que são os processos primários ou processos de negócio, que são aqueles sem os quais a empresa não sobrevive, e os processos de apoio, que são de outros setores que auxiliam a empresa a desenvolver suas atividades fim. A gestão de processos relativos aos fornecedores e a gestão econômica e financeira. Para a ISO 9001 e 9004, a gestão de processos visa definir os requisitos para o pessoal da organização, facilitar a condução das atividades. Isso é meio lógico, né? Quando eu tenho aquele desenho do fluxograma já desenhado, eu consigo visualizar, é uma ferramenta, a fluxogramação ou a gestão de processos, ela é algo que é uma ferramenta de gestão visual, onde eu observo e eu consigo perceber quais são os processos, quais são as etapas que eu preciso seguir, o passo a passo das atividades. E com isso eu consigo identificar muitas vezes erros, gaps, lacunas, problemas do meu processo que eu preciso resolver. E também a forma de otimizar esse processo o máximo possível. Então, é muito visual, tá? Então, ela ajuda, ela facilita a condução das atividades da empresa. Distribuir a documentação para todos os envolvidos, porque todos precisam saber. Processos é que nem plano de negócios ou planejamento estratégico. Não posso fazer e colocar na gaveta. Eu preciso fazer e implementá-lo. Cobrar das pessoas. Incluir as pessoas da empresa nesse processo. Envolver ela nessas atividades de cuidado com os processos. Tá? Facilitar o gerenciamento eficaz de mudanças,
porque nós temos uma questão muito importante que é a cultura organizacional, tá? E no momento em que eu não tenho o gerenciamento de mudanças eficaz, eu demoro mais tempo, ou seja, eu aumento a curva de aprendizagem, então eu aumento as minhas perdas, aumento as perdas da empresa. E eu preciso reduzir isso ao máximo. A gestão do processo, ela quer otimizar, então eu preciso evitar isso. E aí entra o papel da liderança, que eu já havia comentado com vocês. Assegurar a manutenção da continuidade de rotinas, em caso de alteração no quadro de pessoal, reduzir a curva de aprendizagem. Tá? Então, aqui a gente tem a curva de aprendizagem não só nas mudanças, mas também quando há alteração, né, do quadro de colaboradores ou alguma questão nesse sentido. Facilitar as atividades de monitoramento, auditorias. Ou seja, quando eu implemento processos, eu acabo criando, ou pelo menos deveria criar, né, indicadores de manutenção desses meus processos. Porque, afinal, se eu estou promovendo a melhoria contínua a partir da gestão de processos, e eu preciso também estabelecer, a partir da gestão de processos, o controle da qualidade do meu produto ou serviço final, como é que eu sei se eu melhorei ou piorei? A partir dos indicadores que eu vou estabelecer como atributos, né, para as minhas etapas dos meus processos, para a qualidade do meu produto ou serviço final. E a partir desses indicadores, eu consigo monitorar, a partir de auditorias, né, consigo monitorar se eu estou melhorando ou não. E aí eu consigo medir, tá? A ISO 9001, de 2005, ela define que quaisquer atividades que recebam entradas, inputs, e as transformam em saídas, outputs, podem ser consideradas como um processo. Esse é o desenho tradicional, né, do processo, que eu vou passar alguns slides aqui para mostrar para vocês. É esse desenho aqui, ó, que é a representação gráfica dos processos. O que é isso? Eu tenho aqui uma entrada, todos os processos funcionarão nessa mesma lógica, tá? Onde eu tenho uma entrada, que pode ser uma matéria-prima, pode ser uma informação, pode ser uma tecnologia. Ela vai passar por um processamento, que é o procedimento de agregação de valor, é aqui que eu crio valor ou agrego valor ao meu produto ou serviço. E depois eu tenho um output, que é uma saída desse produto já processado, pronto, produto ou serviço, né? Pronto no mercado. E eu, dentro desse processo também, posso ter feedbacks, que sempre partirão, né, da saída, podem partir da saída ou do processamento. Da saída para o feedback 3 aqui, né, novamente para a entrada. Isso pode ser questão de qualidade, pode ser questão de tempo de processamento, de máquina, tempo de processamento aqui total para produzir o produto ou serviço. Pode ser da qualidade da matéria-prima, pode ser de qualquer aspecto, pode ser até mesmo da satisfação dos clientes em relação ao produto ou serviço oferecido. Então, vai dar um feedback lá para a entrada, para que eu revise isso e, então, consiga melhorar, otimizar o meu processo. Ele também não precisa ser direto lá para a entrada, ele pode sair daqui da saída para o processamento, ou até mesmo do processamento para a entrada, o input. Então, eu posso ter diversas formas de feedback que vão retroalimentar esse meu processo para que ele, visando, né, a melhoria contínua, visando a otimização dos recursos, sempre num processo cíclico, um looping infinito, para que eu esteja sempre atento, para que a organização esteja sempre atenta a essas demandas de mercado e ao foco no cliente. E consequentemente, né, a qualidade do seu produto ou serviço final. Tá bom, pessoal? Então, nessa lógica, né, quaisquer atividades que recebam entradas e inputs e as transformem em saídas, outputs, podem ser consideradas um processo. Para as organizações funcionarem eficientemente, elas têm que identificar e gerenciar diversos processos interligados. Então, é aquela questão lá da visão geral sistêmica, visão sistêmica, né, da organização, em que eu preciso entender e perceber a organização como diversas áreas, setores interligados e interdependentes. Frequentemente, a saída de um processo irá formar diretamente a entrada do próximo processo. Então, ele é cíclico, né? No momento em que eu tenho uma saída e eu tenho aquele feedback já consolidado, eu tenho o ingresso de um novo processo.
A identificação e a gestão sistemática dos processos empregados dentro de uma organização e as interações entre tais processos podem ser consideradas como abordagem por processo. Então, tudo aquilo que tiver uma sequência de atividades organizadas racionalmente será considerada uma abordagem por processo dentro da organização. Pode ser, né? Pode ser considerado. Aí vocês vão me perguntar, eu preciso fazer a gestão de processos de todos os processos da organização? Precisar não precisa, seria ótimo que fosse possível. Mas a gente sabe que muitas vezes isso tem um custo, gera um custo para a empresa. E isso pode ser que as empresas não tenham interesse. Então, se ela não tem interesse em fazer de todos os processos, de gastar muito, ela pode fazer de alguns processos. E aí, como é que eu seleciono? Eu vou selecionar pelo processo mais crítico, pelo processo crítico da empresa, que é aquele que é mais importante, sem o qual a empresa não sobrevive, tá? É aí que a gente entende, então, como identificar um processo. Primeiro, é procurar descobrir o que a empresa faz, qual é a razão, fim, qual é a atividade principal da empresa. E segundo, identificar as atividades-chave necessárias para administrar e operar essa função da organização. Então, as atividades-chave identificadas, elas são conhecidas como processos críticos, pois a organização depende delas para sobreviver. Portanto, estes são os processos mais importantes, merecem maior atenção e precisam ser documentados. Então, se eu não vou conseguir fazer a gestão de processos de toda a organização, eu posso fazer, então, os processos críticos, que são aqueles que são mais importantes. Um exemplo de processo crítico aqui, eu tenho atender clientes, gerar pedidos, atender pedidos, desenvolver um produto ou serviço. Sem eu ter um produto ou serviço, eu não atendo pedidos, eu não gero pedidos e não atendo os meus clientes. Entenderam a lógica? Então, para que eu possa atender os clientes, isso aqui é um processo, atender os clientes. Gerar pedidos também é um processo. Atender pedidos também é. Eu tenho uma série de passos aqui, procedimentos que tem que acontecer para que eu possa atender os pedidos. Mas sem desenvolver um produto ou serviço, eu não consigo fazer nenhum dos outros três. Então, qual é o meu processo crítico? Desenvolver um produto ou serviço. Esse é o mais importante de todos. Tá? Para esse exemplo aqui. Bom, pessoal. Classificação geral dos processos. Os processos, eles podem ser identificados e analisados de diferentes formas, como, por exemplo, fluxo de material, fluxo de trabalho, mudança de estado. De acordo com Gonçalves 2000, procura discutir a abordagem de processos, propondo famílias, categorias, formas de visão, entre outros, como veremos a seguir. Então, eu consigo classificar os processos, ou seja, agrupar os processos em X grupos, para que eu possa, então, facilitar, inclusive, entender as relações de interdependência entre os setores da organização e entre esses processos. Então, eu posso agrupar por famílias, ou por categorias, ou por formas de visão, de acordo com Gonçalves 2000. Eu tenho exemplos aqui, então, pessoal. Por exemplo, processos como família, eu posso aqui entender a família dos processos de administração geral. Quais são os processos que compõem essa família? Definição de visão, desenvolvimento de liderança, gerência de contas e comunicações internas. Todos esses exemplos que eu acabei de citar, eles pertencem à família de processos, administração geral. Quando eu for falar em manufatura, por exemplo, eu vou considerar os processos da gestão da qualidade, planejamento de capacidade, planejamento de produção, controle de estoque, suprimentos e distribuição. Todas essas atividades aqui, elas podem se encaixar, esses processos se encaixar dentro da família de processos manufatura. E aí eu consigo fazer a interligação, porque eu preciso, para planejar a produção, eu preciso saber o meu estoque, preciso saber o suprimento, a capacidade de suprimentos, né, de entrada e saída de produtos, de matéria-prima ou de produtos acabados, a capacidade de distribuição, o padrão de qualidade exigido pela empresa e a capacidade de processamento que eu tenho de produção. Então, são processos que estão interligados, são interdependentes, então, por isso, pertencem à mesma família. Tá bom, pessoal? Então, depois eu tenho outros aqui, né? Por exemplo, marketing. Marketing é a família do processo que vai envolver definição de preços, gestão de canal, introdução de produtos, pesquisa de mercado, planejamento e propaganda. Então, vejam a quantidade de processos que compõem a família marketing, que estão interligados, porque um depende do outro. Eu preciso saber
Para eu fazer definição de preços, eu preciso saber do meu planejamento de propaganda, da minha pesquisa de mercado, principalmente pesquisa de mercado, para saber quantas pessoas estão dispostas a pagar pelo meu produto. Se ele tem aceitação, se ele é viável, tá? Então, tem outros exemplos aqui, como, por exemplo, educacionais, desenvolvimento de tecnologia, financeiros, organizacionais, legais, tá? Que vai envolver regulamentação, registro e controle de patentes, vai envolver legislação, dispositivos legais, normas regulamentadoras. Se eu trabalho com alimento, o número de normas regulamentadoras é muito alto, eu preciso obedecer isso. Isso vai gerar e eu preciso também ter processos, prever esses dispositivos legais nos meus processos. Eles vão fazer parte os meus processos, eles precisarão obedecer essas regulamentações. Então, isso tem que estar nos meus processos, tá? De aliança, gestão de parcerias ou joint venture, comerciais, gerenciamento de linha de produto e suporte ao cliente. Os slides estão lá no Moodle, tá? Não vou ler todos aqui agora, mas até para o vídeo não ficar muito longo, mas eles estão lá para vocês lerem com mais calma e verem como esses processos eles se encaixam de fato, né? Realmente eles se encaixam e compõem uma família de processos. Depois, o Gonçalves et al., ele traz o processo como categorias, que podem ser categorias de negócios ou clientes, organizacionais ou de integração e gerenciais. Exemplos, né? Aqui de negócio ou clientes, eu vou envolver os processos primários, que são os processos de negócio que eu já comentei com vocês, são sinônimos, tá? Que podem envolver desenvolvimento de produtos, atendimento de pedidos e vendas, distribuição, cobrança, atendimento e garantia. Aqui a gente vê que é um processo mais macro, não é tão especificado ali como as famílias de processos, né? Aqui são processos macro, são processos mais abrangentes, que vão ter depois, dentro dele, diversos outros tipos, subprocessos, no caso, para compor, então, esse grande macroprocesso, certo? Depois a gente tem ali os organizacionais e gerenciais, eles vão envolver os processos de apoio ou suporte. E aí vai trazer exemplos ali, como, por exemplo, planejamento estratégico, orçamento empresarial, recrutamento e seleção, compra, treinamento operacional, entre outros, tá? Os gerenciais ali. Outras classificações ainda são possíveis, tá? De acordo com Gonçalves 2000, ele diz que os processos eles podem ser também vistos como fluxos, etapas, atividades e etc., como mostra a figura aqui do lado, o quadro 4, tá? Aqui essa figura eu já expliquei para vocês, é a representação gráfica dos processos, tá bom? Como um input, processamento e um output, e também o feedback entre essas etapas do processo. E aí a revisão dos processos como fluxo de material vai envolver, por exemplo, o processo de fabricação industrial. Eu tenho fluxo de material aqui, tá? Não só de matéria-prima, mas eu preciso ter um controle sobre o tempo de processamento de máquina, tempo de processamento manual, e os dois juntos e total dentro do meu processo produtivo. Depois eu tenho aqui o fluxo de trabalho, que é o desenvolvimento do produto, recrutamento e contratação de pessoal, que aí vai lidar mais com a mão de obra manual mesmo, né, operacional de pessoas. Tenho também aqui a visão dos processos como série de etapas, e aí como exemplo eu tenho a modernização de um parque industrial ou redesenho de um processo, em que eu vou precisar estipular etapas, né, um passo a passo para desenvolver essa atividade. Atividades coordenadas, como, por exemplo, desenvolvimento gerencial e negociação salarial. Eu não posso tomar decisões sozinho, isso eu preciso ser coordenado. E mudança de estado, que promove, bem o que o nome quer dizer, né? Mudança de estado, que propõe uma diversificação de negócios ou a mudança cultural da empresa, que é necessária para a implementação da gestão de processos. Certo? Então, é uma mudança do status no qual a empresa se encontra. Pode, inclusive, aqui, né, trazer a diversificação de negócios ou do mix de produtos também. Certo, pessoal? Era basicamente essa nossa aula. Eu já vou encerrar por aqui, então. Até os nossos próximos slides. Espero que vocês aproveitem, tá bom? Até mais.